Boa noite, pessoal. Meu nome é Erickson, eu sou engenheiro eletricista e hoje nós vamos aprender o que é corrente elétrica. Para que a gente consiga ter um completo entendimento, é necessário alguns conhecimentos prévios e nós vamos passar por eles. O primeiro é que, assim, para tudo que a gente vai trabalhar na engenharia, a gente precisa definir como que isso vai ser medido, mensurado, para a gente poder comparar. Que basicamente na engenharia a gente trabalha com comparação de medidas. E para que a gente compare bananas com bananas, peras com peras, a gente definiu na engenharia como um todo que existe um sistema internacional de medidas. E nesse sistema internacional de medidas nós temos lá, para medir comprimento a gente usa um metro, para medir massa a gente usa o quilograma, força a gente usa o newton, temperatura a gente usa o Kelvin, para medir energia a gente usa o joule e para medir tempo a gente mede em segundos. E assim, a gente sabe que nem sempre os valores vão ser valores fáceis de trabalhar por serem valores muito grandes ou muito pequenos. Aí, pensando nisso, foram inventados prefixos de multiplicação. Você até já deve ter visto algum por aí, mas não sabe que isso é isso. Vamos lá, um exemplo. A gente fala muito em kilobytes, megabytes, gigabytes. A unidade de medida ali é o byte. O quilo, o mega e o giga são multiplicadores. Por exemplo, o quilo é o mesmo que 10 elevado à terceira. 10 elevado à terceira é 1000. Então, aquele K ali sempre vai significar um 10 elevado à terceira e isso equivale a 1000. O mega equivale a 10 elevado à sexta, que é 1 milhão. O giga é 10 elevado à nona, que é 1 bilhão já. Isso também vale para números menores que... aliás, números decimais. Por exemplo, você vai pegar 1 milímetro, que é a milésima parte do metro. Aquele M ali significa 10 elevado a menos 3, ou 0,001 metro. O micro, 10 elevado a menos 6. E o nano, que a gente deve ouvir falar de nanômetros de processadores, o nano é 10 elevado a menos 9 metros, ou seja, 0,0000001 metro. E isso é importante para a gente conhecer, porque a gente na engenharia pode trabalhar com números muito grandes ou muito pequenos. Esses prefixos facilitam muito isso aí, que ao invés de você expressar lá 1 milhão, você vai expressar 1 vezes 10 elevado a sexta, que aí vai ser 1 seguido de 6 zeros, simplificando aí, tudo bem? Agora vamos para o próximo tópico. O próximo tópico, que é um dos tópicos primordiais para a gente entender o que é corrente elétrica, é conhecer o átomo. Bom, o átomo mais simples que existe é o átomo de hidrogênio. Como é que é formado esse átomo? Ele é formado por um núcleo, onde nós temos um próton. Esse próton ele tem carga positiva. E tem um elétron que orbita esse núcleo. Esse elétron ele tem carga negativa. O que o pessoal descobriu? O pessoal descobriu que essas cargas positivas e negativas exercem força uma na outra. As cargas positivas ou negativas sendo iguais, cargas iguais se repelem, cargas diferentes se atraem. Tem mais uma coisa interessante também sobre o átomo. O átomo de hidrogênio tem só um elétron, então ele só tem uma camada. Mas átomos com mais elétrons, esses elétrons são distribuídos em camadas. A última camada do átomo é chamada de camada de valência. E um átomo, para ele ser estável, ele precisa ter nessa camada de valência 8 elétrons. E os únicos átomos que são encontrados na natureza já dessa forma são os átomos dos gases nobres. Inclusive eles têm esse nome porque naturalmente eles já têm essa camada de valência completa com seus 8 elétrons sem precisar fazer nenhuma ligação. Todo o restante dos átomos da tabela periódica precisa fazer ligações para que na última camada eles fiquem com 8 elétrons. Para isso eles podem doar elétrons ou receber elétrons, o que for mais fácil para o átomo. Quanto mais camadas ele tem, maior é a tendência dele de doar elétrons, porque a força entre o núcleo e aquele elétron está mais fraca devido à distância. E quanto menor o número de camadas, maior a probabilidade desse átomo de receber elétrons, porque a força que ele vai exercer nos elétrons vizinhos vai ser maior.
Isso inclusive tem um nome, isso se chama compatibilidade eletrônica, que é a facilidade com que o átomo tem de doar ou receber elétrons para ficar estável. Uma curiosidade, uma verdade, um adendo aí. O átomo de hidrogênio é o único átomo que fica estável com apenas 2 elétrons na sua camada de valência. Todos os outros precisam doar ou receber elétrons para que fique com essa estabilidade. Tá. Agora vamos falar um pouco de cargas. O que são cargas? Você tem um átomo, todos os átomos, na sua forma mais primordial, tem ali o mesmo número de elétrons no núcleo e o mesmo número de prótons no núcleo e o mesmo número de elétrons circulando esse núcleo, ou seja, ele está numa neutralidade elétrica. A partir do momento que ele doa ou recebe elétrons, ele vai ficar com uma carga positiva ou negativa. Se ele doar elétrons, ele vai ficar com mais prótons do que elétrons. Assim, ele vai ficar com uma carga positiva. Se pelo contrário ele receber elétrons, vai acontecer o contrário, ele vai ficar com uma carga negativa. E isso é o que acontece inclusive nas fontes de energia. Se você tem ali uma bateria, você vai notar que tem um polo positivo e tem um polo negativo. E quando você liga um condutor, os elétrons vão fluir do polo positivo para o polo negativo a fim de estabelecer essa estabilidade. E também o pessoal conseguiu calcular essa força que as cargas fazem. A força é uma constante K vezes o número vezes a carga 1 vezes a carga 2, tudo isso dividido pela distância das duas cargas ao quadrado. E o seguinte, esse Q é a carga em Coulomb. O que é um Coulomb? Coulomb é a carga de 6,242 vezes 10 a 18 elétrons. Vezes 10 a 18 significa que tem 18 casas ali, depois do 6, se você migra essa vírgula 18 casas para a direita, você vai ter um número muito grande. Por isso que a gente usa aqueles prefixos do SI, porque senão você teria que representar um número gigante. Sendo assim, fica bem mais fácil de representar. Um Coulomb equivale a esse número, 6,242 vezes 10 a 18 elétrons. Essa é a carga de um Coulomb. Então, agora que a gente já sabe qual é a carga de um Coulomb, de onde vem essa carga, que na verdade vem da carga dos elétrons, e como é que se comporta tudo isso, a gente pode definir o que é um ampere. Um ampere, que é a unidade de medida de corrente no SI, é um Coulomb passando por um cabo. Você pega um cabo e corta ele e olha, naquela seção transversal do cabo está circulando 1 Coulomb por segundo. Quando você tem 1 Coulomb de corrente circulando a cada segundo, você chama isso de 1 ampere. Então, 1 ampere é 1 Coulomb por segundo, certo?